Todos bem-vindos a mais um episódio do Revista, o podcast do Carlos Jardel. É o 14º episódio, hoje com duas personalidades que fazem um bem danado para o coletivo de Camusim, para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para as pessoas, para as crianças. Eles têm um conteúdo bem interessante, bem necessário nos dias de hoje. Eles vão se apresentar, logicamente, mas eu estou falando aqui do Edinho, meu amigo Edinho, amigo e vizinho, e também da Carol, a digníssima dele. A Carolzinha, eu chamo ela de Carolzinha, não sei nem se posso chamar de Carolzinha. Não sei nem se eu posso chamar. Então, casal, boa noite, muito obrigado pelo convite. A câmera de vocês é aquela dali, viu? Mas vocês não são obrigados a ficar falando para ela, não, é para mim aqui mesmo. Então, boa noite, Edinho, e boa noite, Carol, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o 14º episódio número 14. Boa noite, Jardel, boa noite, minha querida e amada Carol Lima, boa noite a todas as pessoas que estão ligadas aqui no podcast, no Revista Podcast do nosso querido e amado Carlos Jardel. Eita! Carol. Oi, Jardel. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, né? Esse convite especial do Jardel. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre acessibilidade, sobre inclusão e todos os assuntos. Estamos aqui à vontade, né? Muito bem. Eu já conheço o casal, a Carol nem tanto, mas o Edinho é camucinense, a Carol é sobralense. Já está com um tempão morando aqui, penso eu, né? E eu acredito que esteja gostando de Camusim, mas eu vou voltar aqui para o Edinho. Muita gente conhece o Edinho aqui de Camusim, o irmão do Tony Lima, o irmão do Cleilson. É o Edinho que tem grandes aventuras aqui aqui na cidade. E de repente o Edinho aparece com uma nova versão, né? Uma nova versão social, engajado, né? Trazendo conhecimento, reunindo pessoas. Eles são pais atípicos, gente, né? A Carol e o Edinho são pais atípicos, são pais de gêmeos, né? É o Apolo Eric e o Edilson Neto. Rapaz, eu não sei quem é o Apolo Eric e nem o Edilson Neto, de forma nenhuma, são muito parecidos. Mas, enfim, eles são pais atípicos e eles estão criando, acho que já até criaram com outros pais atípicos uma associação. Eles vão tratar desse assunto também aqui hoje, mas eu queria saber primeiro quem é o Edinho de verdade, né? O Edinho que tem se apresentado nos últimos dias com um perfil político, um cara politizado, polêmico também, né? Irônico, brincalhão, e ele tem se apresentado também como terapeuta, Edinho terapeuta. Eu queria que o Edinho falasse um pouquinho assim fizesse assim um currículo rapidinho desse perfil dele. Na hora, Jardel, assim, o terapeuta surgiu devido a um problema que eu tive na minha vida com dependência química. E quando eu entrei em recuperação, né, eu tive esse anseio de trabalhar com pessoas, né, que vivem escravizado, que têm a doença da adicção, que vivem escravizado pela droga, pelo álcool, enfim, por outros vícios também. Hoje a gente também tem um vício digital. Então, o que foi que eu fiz? Eu me especializei, eu fiz um curso livre pela FEBRAT, Federação Brasileira de Terapia, e eu acabei concluindo o curso e eu fiquei com isso para mim, né? E aí eu comecei a trabalhar em instituição terapêutica, a FEBRAT, até me lembrei aqui, que é a Federação Brasileira de Humanização Terapêutica. E aí eu comecei a trabalhar em comunidade terapêutica, né? Fazer palestras. Onde, exatamente? Eu trabalhei em Caucaia, eu trabalhei na Serra da Meruoca, eu trabalhei em Forquilha. Então eu fui fazendo esse trabalho em Barreiras, né? No Maciço de Baturité. Então eu fiz esse trabalho e voltei para Camusim, né? Com a esperança de poder trabalhar com esse público também, mas infelizmente aqui a gente não teve esse espaço, né? A gente não tem esse espaço para trabalhar dessa forma. E aí eu tenho também a minha causa, que também é a causa autista, né? Que é dos meus filhos. E aí eu dei a mão com a Carol e disse: rapaz, vamos lá, vamos junto, vamos lutar por essas causas, né? Da dependência química e do autismo. E aí ficou, né? De um terapeuta, por conta do
que eu sou terapeuta holístico, né? Eu cuido do bem-estar, da saúde da pessoa, então eu sou terapeuta em dependência química e alcoolismo. Já a minha versão política é o velho anseio, né? A vontade de mudança aqui em Camusim, essa vontade que eu tenho que as coisas mudem, de eu não ver mais os jovens saindo daqui para ir trabalhar em outro local, de eu ver mais acessibilidade dentro da cidade, mais inclusão, mais cuidado com as pessoas que têm a doença da adicção dentro do município. E aí eu resolvi entrar, né, dentro da política, não como candidato, nem como pré-candidato, mas, enfim, me engajando dentro de um grupo político, né, onde eu me associei muito, né? Fui muito bem recebido, um grupo muito acolhedor, um grupo bem agradável. E aí eu fui para esse lado político. Só que eu também fazia alguns vídeos de terapia na internet e eu comecei a misturar o meu lado mais cômico, porque eu também gosto muito de humor. Então é assim, às vezes eu misturo aquela coisa séria com humor, né? E às vezes isso também gera uma polêmica. Eu também gosto de ser polêmico, porque as pessoas, elas têm medo, né, desse lado polêmico. As pessoas, elas são muito clichê, né? Ela fica muito na defensiva. Eu não vou falar isso porque fulano vai comentar lá no Instagram aquilo. Acho que tem que estar preparado, né, para receber as críticas construtivas e as negativas também. E aí eu acabo sendo polêmico, Jardel, em relação a muitos assuntos, né? Eu faço um vídeo ali bem divertido, mas, né, com aquele tom irônico, com aquela coisinha ali. Mas aqui e acolá você também faz uns vídeos bem alfinetando, viu? Faço sim. Vídeos venenosos. Faço, Jardel, faço porque eu acho assim, eu acredito que o ser humano, ele precisa de um choque realístico, né? Um choque na sua realidade. E as pessoas, elas têm medo de falar para outra pessoa o que realmente pensa. Então eu chego lá e dou minha cara, pro famoso ditado, né? Dou minha cara a bufete e chego lá e falo, né? Claro que sem faltar o respeito, né? Sem palavrão, sem isso, sem aquilo, mas eu falo justamente o que eu penso, Jardel. Muito bem. E a Carol, como foi que você conseguiu... Como foi que ela conseguiu colocar a aliança no teu dedo, né? Porque eu tô vendo tudo de aliança aqui. Rapaz... Essa história Mas essa história quem vai contar quem vai contar é a Carol. Vamos lá, Carol. Faça aí a sua... Como você já tinha falado, né, Jardel? Eu não sou camucinense, eu sou sobralense. Eu moro em Camusim há quase 5 anos, mais ou menos. 4 anos e alguma coisa. Eu sou casada com o Edinho há quase 10 anos, né? A gente está casada há quase 10 anos, morávamos em Sobral. E na época da pandemia a gente resolveu vir embora para cá porque ficava bem melhor para a gente. E quando chegamos aqui foi que descobrimos o autismo dos meninos. A gente chegou aqui, eu já tinha algumas desconfianças, mas quando a gente chegou aqui, que chegou a pandemia, que a gente se enclausurou, foi que os meninos começaram a apresentar mais características, né? Porque ficaram fora da sociedade. E aí a gente resolveu levar eles ao médico e a gente teve a certeza do diagnóstico, né? E isso já tem quase 5 anos, exatamente, quase 5 anos. E foi quando nós começamos a enfrentar essa batalha, né? A grande batalha de terapias, de inclusão. E eu lembro que eu fiquei muito horrorizada quando eu cheguei aqui, após o diagnóstico, quando eu recebi muitos nãos. A gente não tem que ir para a fila de espera, criança há quase 3 anos esperando por uma consulta, porque os meninos foram ao médico particular, né? Foi desembolsado quase R$1.000 para 2 consultas. Eita. Foi. E imagina aí tinham crianças há 3 anos que estavam na fila de espera. E aí quando a gente... Isso para o diagnóstico. O diagnóstico. O diagnóstico também não é feito com apenas uma consulta? Em alguns casos, sim, porque depende muito da anamnese da família. Se a família tiver aquele conhecimento de passar para os médicos as características, porque eu sempre digo, na maioria das vezes os pais que laudam as crianças junto com o médico, porque o médico precisa que tu diga as características do teu filho, o que está acontecendo, o que foi que te levou a chegar até o médico para aquela criança estar com suspeita de autismo ou qualquer
outro transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que não é só o autismo, tem o TDAH, o TOD, vários outros. Entendi. E vocês começaram como foi exatamente assim o que vocês chegaram? O Apolo e o Edilson aqui, eles... Jardel, eu sempre tive uma desconfiança muito grande, né? Existiam alguns detalhes. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, fora o Apolo e o Edilson Neto, e eu vi algumas características que não foram dos meus outros filhos, né? Que eu eles não me olhavam nos olhos ao amamentar, eles eram 2 crianças muito assustadas, eles choravam muito, eles tinham um sono muito agitado. E eu já tinha algumas características, eu conversava com o Edinho dizia, não, tu tá doida, tinha aquele lado da negação. Aí conversava com a minha sogra, ela dizia, não, tu tá procurando doença pro teu filho, pros meninos, né? Porque as pessoas até então acham que o autismo ele é uma doença. O autismo ele não é uma doença. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E ficava todo mundo naquela negação e eu sempre dizendo que eles tinham alguma coisa diferente. Até quando eu disse que chegou a pandemia, que ficou todo mundo enclausurado, que todo mundo começou a perceber o que eu percebia. E disse, não, é hora da gente levar ao médico. Os meninos até mais de 2 anos, quase 3 anos, os meninos ainda não falavam, né? Eles tinham um déficit da linguagem muito grande. Eu tinha 2 filhos não verbal até mais de 5 anos. Os meninos eram nível 3 de suporte. Cara, eles eram mais autistas do que as outras crianças, não. O autismo eles classificaram por classe, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. É a quantidade de suporte que o indivíduo precisa. Nível 3, ele precisa de mais suporte, ele tem mais dificuldade na comunicação, na interação social. Então, ele precisa de mais cuidados. Eu tinha o Edilson Neto, que era nível 3 de suporte, e tinha o Apolo, que era nível 2. Eles precisavam de muita atenção. Porque, imagina, um ser humano que não consegue se comunicar, Jardel. Nível 2 e nível 3. Eles eram nível 2 e nível 3. Caramba. Era muito difícil, a gente passou por muitos problemas, muita dificuldade mesmo, Jardel. Porque o tratamento ele era quase impossível dentro do Camusim. Eu passei quase 1 ano correndo de um lado para o outro, sem encontrar saída para nada. E olha que eu vou te dizer uma coisa, a gente não costuma... Eu tenho o meu lado político, né? Todo mundo sabe, ele é escancarado, eu não preciso falar para ninguém. Mas a Carol lá do meu grupo, ela não tem um lado político. Eu acolho todas as mães, independente de que lado político ela seja. Mas quando eu cheguei aqui dentro do Camusim, eu cheguei no Camusim numa família totalmente situação, e você sabe disso. Sim. Eu sempre falo muito isso. Eu cheguei numa família totalmente de situação. E quando eu comecei a ver todos aqueles aquelas portas na minha cara, eu disse, meu Deus, não é possível que só eu estou passando por isso. Que foi aí quando eu fui para uma reunião que eu encontrei uma mãe chamada Jaqueline, né, que também é autista, que tem um filho autista nível 3 de suporte e que ela já tinha o grupo Pais Atípicos. O grupo já existia? O grupo já existia quando eu cheguei no Camusim. Mas pelo menos eu não conhecia. Passou a ter visibilidade... Depois que vocês começaram a... Foi depois que nós começamos a... Botar boneco. O famoso boneco, né? O grupo só começou a ter visibilidade depois que a gente chegou, né? Que até então as famílias aqui no município de Jardel não sabiam nem que uma criança autista tinha direito a um passe livre. Sobre a inclusão de verdade dentro da sala de aula. Porque a inclusão não é o teu filho chegar dentro da sala de aula e ficar sentado lá. A inclusão, ela precisa existir. E até então era uma coisa muito difícil. Ainda é. Mas que eu posso dizer que as famílias estão mais esclarecidas e está mudando. Existe aqui no município uma relação de quantas famílias atípicas? Jardel, eu e o Rocha e eu, a gente já debateu. Eu acho que você conhece o Rochinha, sim, né? O conheço o Rochinha. É do nosso grupo, é autista também. É uma pessoa que nos ajudou muito quando entrou no grupo, porque ele veio para juntar a nossa vontade de lutar pelos nossos filhos com o conhecimento que ele tinha, né? E aí o Rocha veio com amizade, fez amizade com o Edinho, juntou todo mundo e a gente conseguiu fazer um grupo muito inteligente, né? Juntou a inteligência e a vontade das mães. E a gente
pelos cálculos, o Rocha, que é bom do cálculo, ele já calculou que provavelmente, sem diagnóstico, juntando com diagnóstico, deve ter mais de 1.000 crianças autistas. Porque o diagnóstico, principalmente com criança nível 1, muitas das vezes é muito complicado. Às vezes os médicos, junto com a mãe, não conseguem detectar de primeira, precisam de uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação muito cara, custa em média R$1.000, que não tem pelo SUS. E aí a criança acaba aqui crescendo sem laudo, e aí quando está na fase de adolescência, de adulto, depressão, super frustrações, e aí que vem, muitas das vezes, o diagnóstico, que é bem difícil. Mas diagnosticado pelo... Isso é registrado no SUS? Diagnosticado a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Mas eu posso te dizer que uma base mais ou menos que deve ter... no nosso grupo a gente tem 200 famílias. Muitas das famílias, cada um tem 2 filhos autistas. Deve ter mais de 500, Jardel, 600 crianças por aí diagnosticadas ou mais. A gente não tem a base, não. Eu nunca tive a base, até porque a gente nem tem como ter o cálculo, né? Isso não fica registrado, pelo amor de Deus, no cadastro único, por exemplo, do pra Bolsa ter, Família. É para ter, porque a maioria das crianças que são autistas, elas recebem um BPC-LOAS, BPC né? LOAS, e sim. precisa estar no CAD único. Então esses dados aqui facilmente é fácil de descobrir no cadastro único. Eu acredito, né? Acredito que sim. É fácil. Ou então no sistema do próprio INSS, né? É INSS mesmo, né? Acredito que é fácil. E o Edinho, né? Como foi, Edinho? Porque você negava, né? Você tinha uma resistência em relação o que a Carol falava das crianças. Como foi assim? Poxa, a Carol estava certa, eu que estava errado. Como foi o impacto? E a reação, né? Bom, eu como sempre eu sou sincero nas minhas palavras, eu vou ser sincero aqui também. Para mim foi um desastre, foi desastroso. Eu recebi essa notícia por telefone, né? Não era um momento bom, né, que eu estava vivendo, que a Carol estava vivendo. Então, quando eu recebi essa notícia, para mim porque ela chorou quando ela deu essa notícia para mim e eu não quis acreditar de jeito nenhum. Não quis acreditar. Para mim, eu não tinha condições de acreditar que os meus filhos, que eu pegava no colo ali, que eu estava pegando no colo, né? Nessa época eu estava em outra cidade, eu estava na Caucaia, eu estava em Fortaleza, e eu saber daquilo ali, que eles tinham, né, esse transtorno do neurodesenvolvimento, para mim aquilo ali, Jardel, ali me derrubou. Ali abriu um buraco ali e tudo. Tu entrou em crise? Entrei, sim. Eu fiquei ruim. Quando eu voltei para casa, eu cheguei até assim um ponto de até ter assim um pouco de restrição em relação aos meus filhos. Eu não sabia como pegar, como tratar. E aí o que foi que aconteceu, né? A Carol começou a me ajudar em relação ao autismo, e aí eu comecei a ler, comecei a estudar. Aí entrei na faculdade, né, de psicopedagogia, e aí começou isso a me ajudar muito. Aí eu comecei a fazer alguns cursos, ir na internet, mas o principal apoio foi ela. Começou a explicar tudo ali, né, como era, o que era, de onde vinha, né, e tudo bem direitinho. E aí eu comecei a conviver ali com as crianças todo o tempo, dia a dia. Fixei a minha residência aqui mesmo em Camusim. Então, depois que tudo isso aconteceu, Jardel, eu percebi que são crianças normais, mas, porém, muito especiais. Existe muito preconceito também. Muito. Existe. O preconceito, Existe, ele é muito grande, Jardel. E o preconceito, ele começa dentro da tua casa, né? O maior preconceito, ele começa dentro da tua casa. O Edinho faz jus, né? Quando a gente diz que começa dentro da casa da gente, por quê? Por falta de informação. O preconceito, ele existe por falta da informação. As pessoas, elas não têm a curiosidade de saber enquanto ele não entra dentro da tua casa. A Carol era mãe, mas a Carol só quis saber do autismo quando o autismo chegou dentro da casa dela, né? E é sempre isso que eu digo para as pessoas, a gente precisa conhecer.
A escola, ela precisa estar preparada para receber os teus filhos, e ela vai estar preparada só se ela conhecer. O preconceito, ele só vai parar de existir quando as pessoas tomarem ciência de que são crianças, como qualquer outra, que precisam de um cuidado a mais, que precisam se desenvolver, não é? E para isso é questão de amor, de empatia. Isso está muito evidente. As pessoas precisam disso. E de muita informação também. Muita informação, Jardel, é o principal. É o que o nosso grupo sempre prioriza, né? Quando nós começamos a sair das redes sociais, que nosso grupo era um grupo de WhatsApp, nós vamos dizer assim, hoje nós precisamos passar informação para as famílias. E foi isso que a gente fez. A gente começou a informar a própria família que os seus filhos eram capazes. Como eu te disse, os meninos eram nível 3 de suporte. Jardel, eu parei a minha vida para me dedicar aos meninos. E hoje eu tenho os meninos todos dois, nível 1 de suporte. Já com 7 anos, eles já leem, já escrevem. Mas foi preciso de uma dedicação muito grande. Eu sempre falo que quem me conheceu antes da maternidade atípica não me conhece mais. Precisa me conhecer de novo, né? Porque a Carol, os meninos, eles me transformaram, Jardel, em uma pessoa bem melhor, né? Capaz de entender o próximo, de sentir a necessidade, as dificuldades, né? Hoje eu luto muito pelas aquelas mães que não conseguem ter a mesma voz que eu tenho hoje, que não têm o mesmo conhecimento que eu tenho, porque eu queria que todas as crianças tivessem a oportunidade de se desenvolver como a Apolo e o Edilson hoje estão se desenvolvendo, né? Crianças autistas, elas são capazes de tudo, né? Basta elas terem terapias adequadas, uma escola que seja capaz de incluir elas de verdade, porque hoje os meus filhos, eles estudam na escola pública, Jardel. Os meninos, eles estudam na escola pública e os meninos têm uma rede de apoio incrível. Carol, mas por quê? Porque eu sempre estou lá, lado a lado com a escola. Porque a criança, ela pode ter tudo. Ela pode ter os melhores profissionais, ela pode ter a melhor escola, mas se ela não tiver a família perto dela, ela não tem nada. E depois que o Edinho, como já falou sobre o problema dele com a adicção, depois que o Edinho colocou na cabeça dele que ele fez um tratamento adequado e que ele passou a viver só para a família dele, os meninos, nesses 2 anos, os meninos se desenvolveram além do normal. Por quê? Porque eles tinham o pai e a mãe perto dele, abraçando as conquistas, vibrando com as vitórias deles. Então, a inclusão dos meninos ficou melhor, né? O desenvolvimento deles com a família do lado ficou bem melhor. Existe algum curso para ensinar os pais a serem pais atípicos? Ai, Jardel, a vida ela vai te ensinando, a vida ela te ensina, e eu sou prova viva disso, que a vida ela te ensina, e os meninos me ensinaram muito, mas existe, hoje em dia você consegue encontrar vários cursos pela internet, lendo, pesquisando e conhecendo o teu filho, porque o teu maior curso vai ser conhecer o teu filho, né? Tu precisa chegar na escola e passar para a professora e passar para a diretora quem é o teu filho. A escola, ela precisa conhecer sobre o autismo, porque todo indivíduo é diferente. Eu tenho 2 filhos autistas que são gêmeos, univitelinos, a cara de um é igual a do outro. Ave Maria, são mesmo. E são 2 crianças totalmente diferentes. Então, a pessoa autista, ela é única. Cada um tem suas características diferentes. Então, você precisa estudar todo o contexto para você conseguir incluir uma criança autista no meio da sociedade. E é uma coisa muito difícil. Qual é o profissional que acompanha as famílias atípicas? É o psicólogo, é o psiquiatra, é o neurologista? Precisa de uma equipe multidisciplinar, né? O primeiro passo, né, que é o diagnóstico, vem através de um neuropediatra, né? Ou um psiquiatra infantil. O primeiro passo sempre é esses 2 profissionais, né? A criança teve o diagnóstico, né? É autista, então ela precisa daquela rede multidisciplinar. E como eu te disse, vai depender do nível de suporte dela. Se ela é uma criança nível 3, ela precisa de todos os profissionais. Vai depender do que a criança precisa. É por isso que tem que saber
conhecer o indivíduo para saber das suas necessidades, você está entendendo? Os meninos, eles precisaram de tudo. O profissional que mais nós precisamos durante essa jornada foi o fonoaudiólogo. Os meninos eram não verbal, os meninos tinham uma fenda que precisou ser tirada, né, da língua, precisou operar. Passaram por cirurgia os dois? Passaram os dois, não foi pela cirurgia da língua, né, que foi a fendazinha que foi tirada. E o profissional mais difícil é o fonoaudiólogo. E é o mais essencial. Porque a grande maioria das crianças atípicas, né, das crianças autistas, elas têm atraso na fala. Tem apraxia da fala e precisam. E as pessoas precisam conhecer, além da fonoaudiologia, né? Precisam conhecer que a criança autista, muitas das vezes, ela não fala, mas ela precisa se comunicar. As pessoas precisam ter consciência de outros tipos de linguagem. Eu não sei se tu viu na televisão uma mãe de uma criança autista que tatuou o alfabeto no braço. Pronto. Aquilo ali se chama linguagem alternativa e aumentativa. Hoje a criança não fala, mas ela se comunica através da soletra, a soletra, né? E a mãe sabe do que ela tá precisando. Tu já imaginou que uma escola fazer um negócio daquele? Às vezes a criança não fala e fica sem falar, não se comunica, porque a escola, a rede de apoio, ela ainda não tem consciência sobre esse tipo, né? Que é a linguagem alternativa e aumentativa. Eu tenho acompanhado aquilo que vocês permitem que as pessoas acompanhem nas redes sociais de vocês. Uhum. Né? Tanto o Edinho como a Carol já protagonizaram nas redes sociais, na vida real, lógico, né? Transbordando para as redes sociais episódios bem fortes, né? Falas bem fortes em relação à problemática que as famílias de crianças com autismo enfrentam aqui no município de Camusim, né? E eu acho que já até participei de uma entrevista, já até entrevistei a Carol uma vez na Rádio Liberdade e também já reproduzi alguns vídeos do Edinho também, né? Assisti e confesso que eu tenho uma certa curiosidade, e não pela questão da denúncia, né? Mas pelo que vocês falam, a leitura que vocês apresentam para Camusim, para a região, é de que existe uma deficiência muito grande. Muito grande. E quando vocês falam que o diagnóstico dos filhos de vocês só foi possível porque foi utilizado a rede privada, né? Então eu fico aqui imaginando, e acredito que as pessoas que estão assistindo e vão assistir na frente aqui esse episódio vão imaginar, meu Deus do céu, e como é que acontece isso e como é que deixa de acontecer, né? Jardel, mas hoje eu sou bem realista nas coisas que eu falo, né? Como eu sempre digo, eu sou bem realista e eu sempre uso uma palavra que eu só dou exemplo daquilo que eu vivo. A gente só consegue dar exemplo daquilo que a gente vive, né? Sim. E hoje o município, ele tem um médico, um neuropediatra muito bom. Eu posso lhe dizer isso. Ele tem um neuropediatra muito bom. Quem é o médico? O doutor Diego. Doutor Diego. O Diego Coimbra, ele é um excelente profissional, eu posso lhe dizer isso. Mas são muitos atendimentos só para ele, você tá entendendo? Tô entendendo. Mas hoje o diagnóstico está mais fácil. Hoje. A gente precisa falar a verdade, o que tem que ser verdade. Hoje o diagnóstico está mais fácil por conta desse médico aqui dentro da nossa cidade. Mas as terapias, elas não estão fáceis. Eu vou te dar um exemplo que um dos profissionais, que como eu já te disse, que é o fonoaudiólogo, que é o profissional que é de grande importância, eu acho que eu posso te dizer um dos mais importantes. Nós temos 2 centros hoje, né, que atendem crianças, né, com transtorno do neurodesenvolvimento, e esses 2 centros só tem um fonoaudiólogo. Em um centro, o fonoaudiólogo atende as crianças uma vez por mês, e no outro, o fonoaudiólogo atende a criança 2 vezes ao mês.
Agora eu te pergunto. Quais são esses centros? Pode citar? Pode, lógico. Hoje nós temos o SEAD. O SEAD, que fica ali no CSU, No é isso? CSU, exatamente. E o outro é o NASC, que fica ali na... Santos Dumont aqui. Aqui, Da capitania ali. perto da capitania ali, né? Pronto. Onde era o espaço da diocese, Isso. a sede ali da mesmo. diocese. E hoje só existe um fonoaudiólogo para atender Mas assim, esses dois centros. e aqui do CSU é o O SEAD. SEAD. O SEAD é direcionado A crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Só. Já o outro... O outro é não. direcionado para outras coisas, mas atende as crianças... Mas não é a prioridade. Não é a prioridade, mas atende Mas também. atende, Mas entendi. atende também. E aí eu te pergunto, uma criança não verbal, que é como eu digo, os meus, eles precisavam de, no mínimo, umas 6 sessões por mês. A gente não tinha condições. A gente fazia o quê? Nós tínhamos 2 pelo município e nós pagávamos 2 por mês. Isso é, nós pagávamos 4, né? Porque eram 2 crianças, nós pagávamos 2 sessões para cada uma no começo de tudo. Né? Um ano depois, quando eles começaram o tratamento. E assim nós conseguimos desenvolver. Uma criança autista não verbal que tem uma terapia de fonoaudiólogo por mês. Não serve, Jardel. Não serve de nada. É o tempo jogado fora. As famílias levam por levar, mas que não serve. Não serve de jeito nenhum. E nós não temos fonoaudiólogo hoje, por quê? Porque a deficiência é grande do profissional, mas a forma com que se paga e se remaneja um profissional dentro do município é horrível. Nenhum profissional vai sair da tua casa, da tua cidade, para vir para o Camusim para ganhar R$ 2.400. E além disso, são 2 é pouco. Você falou no início aqui da conversa que o Rocha fez um cálculo que talvez sejam mais de 1.000 famílias. 1.000 famílias. Né, ou seja, para 2 profissionais atender... Não só um. Hoje nós só temos um profissional para esses 2 centros. Porque a gente tinha outra, mas ela ficou doente, né? E teve que se afastar. E aí a gente só tá com um profissional. Que, por sinal, é um menino muito responsável. Mas fica inviável, né? Que antes que venham os ataques, né, Jardel? Porque vem os ataques. Sim. Que a gente vem aqui. O profissional é um profissional maravilhoso. Mas é insuficiente que um profissional dê conta de tanta coisa. Até porque ele fica sobrecarregado, né? É muita criança para ele poder fazer esse atendimento. E Jardel, eu lembro aqui, a Carol falando, né, que desse atendimento que é lá no NASC, que é uma vez ao mês. Inclusive eu tenho até as fotos aqui das consultas marcadas de algumas pessoas. E o atendimento no SEAD, que é 2 vezes ao mês com esse profissional. E eu lembro que foi ao ar um vídeo meu. E logo após esse vídeo, acho que 1 dia, 2 dias depois, acho que não tem problema falar e tudo mais, a gestora foi nas redes sociais e desmentiu esse vídeo, né? Fez uma propaganda maravilhosa dos centros, mas não é isso que acontece dentro do município. As crianças estão na fila. Eu conheço mãe que está com a criança na fila desde a abertura do SEAD e não conseguiu encaixar a criança. Nem o período eleitoral conseguiu. Aonde eles estavam indo em casa, em porta, pedir o voto das famílias e dizer que se perdesse esse tratamento iria acabar dentro do município. Enfim, o que está acontecendo dentro da cidade, dentro do NASC, dentro do SEAD, é verdade. O tratamento está acontecendo dessa forma. Lá no NASC é 1 vez a cada 30 dias e no SEAD é 2 vezes a cada 30 dias, 1 vez a cada 15 dias. Então, é esse tipo de tratamento que as crianças estão tendo. Um profissional para abranger todo o município é pouco. São muitas crianças. É como eu estou acabando de falar para você. Tem criança que o SEAD foi inaugurado há quantos anos? 2 anos? Né? 2 anos. Há 2 anos. Tem criança que está 2 anos na fila de espera. Sem ter iniciado o tratamento. Não. A terapia. Às vezes, tem até iniciado para psicóloga,
Mas muitas das vezes o déficit maior da criança é para a fonoaudióloga. Os dois profissionais, todos os profissionais são importantes, Jardel. Sim, né? sim. A equipe de multidisciplinar ela precisa ser completa. Mas o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional, eles são os primordiais, né? E a maior fila de espera são para esses dois profissionais. A criança até consegue fazer um atendimento com a psicóloga, mas aí ela está precisando do fonoaudiólogo. E o fonoaudiólogo não tem vaga. Medicação. Jardel, hoje, eu não sei como é que está funcionando. Eu sei que falta muita medicação, muita mesmo. As crianças, elas As crianças com transtorno do espectro autista, né? As crianças com autismo, elas precisam de uma série de medicação, nem todas. Os nossos, eles não são mais medicados, né? Já foram, mas não são mais. A gente teve o desmame da medicação. Mas a medicação, ela é muito escassa mesmo, né? O nosso grupo, a gente faz algumas doações de medicação. Entre as mães, às vezes, a gente troca uma medicação, a criança parou de tomar. Aí tem uma mãe que tem aquela medicação e a outra está precisando, a gente faz a troca. A gente recebe algumas doações que a gente acaba, né, repassando. Mediante receita. Sim. A gente só faz mediante a receita, né, que a gente sabe que a criança toma. E é muito complicado a medicação. O Ritalina, eu acho que tá há vários meses com falta na farmácia do município, que normalmente as crianças que têm TDAH tomam, não tá tendo. É complicado, Jardel, é muito complicado. A falta, ela é muito grande. Nas escolas. Esse é o principal ponto. As escolas, elas não estão preparadas para receber a criança autista. Pedagogicamente, não, né? Como a gente acabou de falar, precisa de informação. A escola, ela precisa ser conscientizada da portaria ao zelador, a tia da cantina, os professores, os cuidadores, todo mundo precisa ter a consciência. Os meus filhos, eles são super bem assistidos, Jardel. Eles amam as professoras de apoio. As professoras de apoio têm um cuidado muito grande com eles. São pessoas... A professora de apoio do Edilson, ela foi um dos meus maiores suportes nesse ano. Mas não são todas as crianças que têm isso. E é o que eu digo, a família ela precisa estar presente para que a inclusão aconteça. E acontece que, às vezes, o cenário que tinha na sua família, do Edinho não aceitar, não entender, por falta de conhecimento, por falta de dedicação também, né, se repete com mais violência em outros ambientes familiares. Em casos em que a própria mãe, às vezes, também não entende, não tem coitado, né, não tem disponibilidade para aprender, porque precisa trabalhar muitas vezes, né? Jardel, o meu maior receio, a minha maior tristeza com a gestão a gestão ela não nos escuta, ela não nos ouve, né? Eu acho que ninguém mais sabe mais sobre o autismo do que os pais que lutam todos os dias pela inclusão dos seus filhos. Para a sociedade acontecer, a gente precisa trabalhar em grupo. A gente precisa ter um grupo formado entre os pais, a escola, as terapias, e nós precisamos ser ouvidas. Nós precisamos... A gestão precisa entender que as mães precisam também estar inclusas. Participar da gestão. Participar da gestão. E que nós também adoecemos, porque a lida com uma criança autista, ela não é fácil. Nós precisamos de medicamento também, porque muitas mães entram em depressão. Eu não vou longe, Jardel. Eu tomo medicação, né? A gente precisa tomar medicação, a gente precisa de terapia, porque quem cuida precisa ser cuidado. Cuidador precisa de cuidados também. E nós não encontramos isso no município. Nós não encontramos esse suporte. A maioria das mães, Jardel, deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos. Sim.
né? Então, o município precisa olhar mais para nós. Precisam ver que a gente precisa de apoio, a gente precisa de uma consulta, de um psicólogo, a gente precisa de um curso. Eu vou te dar um exemplo. O que custava? Vamos abrir esse curso de artesanato para as mães atípicas, para trabalharem em casa. Vamos ocupar a mente dessas mães que já não pode sair do seu lar para ir trabalhar. E é o que eu digo, nós precisamos ser ouvidas e é muito difícil que uma pessoa nos escute. Só outra mãe atípica entende uma a outra. Você falou agora, eu lembrei do episódio, aí vocês podem falar melhor do que eu, daquela mãe atípica que teve o seu filho, a sua criança, a sua filhinha, que foi agredida, inclusive teve uma exposição dessa agressão nas redes sociais e foi algo bastante polêmico. Foi. Ela participava do grupo de vocês. Participava. Qual foi o resultado de tudo aquilo? O resultado de tudo aquilo foi ela foi embora. Ela voltou para Sobral, foi para perto da família dela, porque ela não confiava mais que a filha ficasse nas escolas do município. E quando ela chegou lá? Ela foi abraçada, acolhida, amparada, né? Foi isso que aconteceu. Ela encontrou na cidade dela, que é Sobral, o que ela não encontrou aqui. E que muitas mães não encontram, mas que não têm a coragem de abrir a boca e falar das suas necessidades. Episódios daquela natureza se repetem constantemente? Ou... Não, existe. Existe outras crianças que já foram, sim, que a família não tem coragem de falar. Que foram excluídas, né? Isso não acontece só na escola pública, não. Também acontece na escola particular. Nas privadas também acontece. Porque a falta de informação ela ainda é muito grande. São poucos os profissionais que querem se atualizar de verdade para saber sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. São poucos. Para falar a verdade, Jardel, o que acontece dentro do município em relação a esses tipos de profissionais que cometem esse tipo de descaso é as capacitações necessárias. Aqui no município, o que eu vejo que mais acontece é a famosa politicagem. O Edinho, ele não tem a capacidade, nem tem estudo para cuidar de uma pessoa com uma necessidade tal, uma necessidade A. Mas aí eu sou daquele lado, eu voto, então quem vai ser contratado vai ser o Edinho para lá. Então o Edinho vai totalmente despreparado para poder cuidar de uma criança. É o que mais acontece aqui dentro do município, né? Quando eu falo desses profissionais, eu estendo muito essa lista, né? Eu estendo o conselho tutelar, que chegou na casa dela 3, 4 dias após o acontecido, né? A cidade inteira já estava sabendo, e disseram que, quando chegar, disseram que não estava sabendo daquele episódio, né? Ela foi para Sobral, a Rosane foi para Sobral, porque ela sofreu ameaças dentro do município, né? Procuraram, ameaçaram, advogados deixaram de advogar, foi muita coisa que aconteceu. Então, enfim, é inadmissível, Jardel, que a gestão do município ainda fique usando de politicagem para poder cuidar das crianças. Eu já acho uma covardia isso com adulto, quem dirá com a criança. Então é assim, o Carlos Jardel, ele é um profissional na comunicação. Não, mas eu quero aquele que não é profissional que espalha fake news. Tá entendendo? Só porque tá do mesmo lado político ali. Isso aí, eu acho isso uma coisa de mente pequena, né? Hoje nós temos coordenadora de inclusão dentro do município que faz chacota em comentário de Instagram. Que uma mãezinha vai lá e faz uma postagem dos fogos e ela vai lá e bota a carinha sorrindo para essa mãe. Isso é a pessoa que cuida, né, da inclusão dentro do município. E o que eu tô falando é fato. É fato isso que eu tô falando. É por isso que as pessoas dizem assim, o Edinho, ele às vezes ele é muito polêmico. Mas não, as pessoas não têm coragem de chegar e falar que a mulher que hoje é responsável pela inclusão do município foi lá no Instagram da mãe, da tia, e sorriu, porque a tia reclamou dos foguetes. E ainda mandou o quê? Um beijinho no ombro? Foi o que foi? Ainda foi mais ou menos uma frescurinha dessa daí, né? Um grande abraço. Ainda mandou um grande abraço. Então a gente já vê como é o naipe das pessoas, né?
o episódio da criança, um professor totalmente desequilibrado, despreparado. Era diretor, né? Era diretor, pior ainda. Né? E que o mínimo que a gestão poderia fazer, já que ele era um diretor concursado, parece que era concursado em professor, mas estava lá como diretor, era ter pedido a exoneração dele. Mas não, só botaram ele no ar-condicionado, sentado no birô. Então, qual é a importância que foi dada para a criança? Nenhuma. Isso eu acho um absurdo. Isso eu acho... a pessoa tem direito de errar? Tem direito de errar. Todo ser humano tem o seu direito de errar. Mas daquela forma... provado ali, foi filmado, né? E nada foi... Nenhuma providência foi tomada em relação a isso. Mas foi afastado. Afastado para onde? Do colégio para a Secretaria de Educação? Isso é uma promoção, não é um afastamento. Né? Você sair dentro de uma sala de aula ou de dentro de uma secretaria de uma escola e lá para dentro de uma sala de ar-condicionado, ficar atrás do birô, rodando a cadeira o dia inteiro, que eu sei que é o que fazem. Né? Então isso é um absurdo. Eu sei que a fala de vocês divide opiniões, né? Naturalmente, vocês também sabem disso, né? Principalmente no município onde existe uma polarização política. Muito grande. Isso não é uma particularidade desse município, não. Os municípios do interior do estado do Ceará são, se não 100%, mas 99% vivem, alguns mais, outros menos. Aqui em Camusim isso é bem forte, essa polarização. Então, de modo que a fala de vocês aqui, esse tom mais crítico do chão da realidade, divide opiniões. Né? Inclusive, penso eu, e agora vem a pergunta, como é a relação de vocês no grupo com os demais membros do grupo? Quando vocês tocam publicamente nesses assuntos e fazem essas críticas, existem lá no grupo pessoas que divergem, que questionam, que pensam assim, não, eu acho que o Ed não deveria ter falado isso, eu acho que a Carol também não deveria ter falado isso, eu vou sair porque eu não quero envolver a política com essa nossa causa, com esse nosso movimento. Quero dizer que eu acho que vocês estão fazendo correto. Jardel. Estou perguntando porque quero saber como se dá essa relação. Jardel, eu vou dar só aqui um spoiler, a Carol vai responder, mas eu vou falar aqui só o que eu vejo. Assim, ninguém se opõe quando a gente fala isso, né? É claro que a gente fala da deficiência, embora seja a Betinha ou embora seja a Euvaldete. Né? A gente tá pra gente falar e lutar pelos direitos dos nossos filhos. Os nossos filhos hoje, eles têm um tratamento no colégio que é um exemplo, sim, porque a Carol luta, eu vou, a gente vai na secretaria, a gente luta. Torna público. Quando tem que tornar. E isso, a gente torna público, então a gente faz essa luta, mas algumas outras mãezinhas não têm essa mesma mobilidade, essa flexibilidade que a gente tem. Mas, enfim, a gente não trata desses assuntos de política dentro do grupo, mas a gente faz a crítica. A gente chega e faz a crítica. No SEAD, no NASC, do dia do NASC, no NASC está atendendo uma vez a cada 30 dias. Choveu. De receita, de consulta, de marcação de consulta, de receita não, de marcação de consulta. Então a gente vê que as pessoas querem falar, mas têm um medo da opressão. E como já dizia Salomão, né, a opressão enlouquece até um sábio. Então as pessoas, elas ficam como se fosse o seu ponto de desabafo, aquele grupo. E eu acho até bom quando surgem essas polêmicas e essas coisas que a gente chega e a gente escuta, porque não sou eu e a Carol que lança isso no grupo. É uma mãe que foi lá na farmácia do município e está faltando Risperidona. Já com um mês, e a criança está sem um remédio. Né? Essa mãe pega e lança no grupo. Aí começa esse debate. E eu acho legal porque tem um leve trás, né? Sim, aí, sim. Automaticamente, quando isso acontece, eu acho que eles viajam de jatinho para Fortaleza, traz o medicamento, né? E aí, automaticamente, a pessoa lá do centro já diz, já chegou o medicamento tal, já chegou o profissional tal. E, de uma certa forma, isso é até bom quando tem essas polêmicas dentro do grupo, né? As mães, os pais, eles querem falar, não se sente confortável, às vezes porque tem um familiar que trabalha lá, outra pessoa, e aí tem medo das represálias e acaba falando aquilo dentro do grupo, né? Embora sabendo que aquele áudio vai sair dali, porque sai.
Sai que se a gente chegar e reclamar, ó, tá acontecendo isso, com meia hora chega uma mensagem no grupo, ó, tem um profissional assim, assim, assado. Lá no canto fulano de tal. Né? Traz aí, dá um jeito, maquia. Eu não sei agora, depois da eleição, mas antes da eleição tava sendo dessa forma, né? Jardel, eu sempre falo que a minha luta, ela não é política. Sim, sim. Apesar da Carol. A Carol, ela tem o partido dela político, que todo mundo sabe, né? Mas a minha luta, Jardel, ela não é política. Dentro do meu grupo, nós temos nossas críticas, sim. No meu grupo todo mundo sabe. Mas lá dentro eu não quero. E é assim que eu quero que siga até a nossa associação, né? Eu não quero que nós, apesar de a política estar na nossa vida, todos nós precisamos da política, porque quem move o mundo, infelizmente, é a política. Todas as nossas decisões em relação à saúde, à educação, tudo envolve a política. Mas eu não quero que o ponto de partida do meu grupo seja esse, né? O Edinho tem uma maneira de falar do jeito dele, eu tenho a minha. A Carol, ela tem todos os pontos dela, mas eu queria que as pessoas conhecessem a Carol de verdade, né? A Carol mãe, a Carol que luta por direitos, porque mais uma vez eu vou lhe dizer, a minha luta, ela não é por política. Uma vez eu falei, até para a dona Evaldete, que se ela chegasse a ganhar, eu iria cobrar dela do mesmo jeito que hoje eu cobro da Betinha. A diferença era que a Evaldete me escuta. Ela vai me ouvir, como me ouviu, como continua me ouvindo. E a gestora atual, ela não nos escuta. Ela nunca sentou para conversar com a gente numa reunião. Ela foi convidada? Já foi convidada. E nunca foi? Não. Já foi convidada, sim. Já foi convidada para os nossos encontros, já foi convidada para as nossas caminhadas, já foi convidada para tudo e nunca foi. Né? Então é assim, não é questão que nós queremos aparecer. Nós queremos aparecer em relação à nossa luta, Jardel. A minha luta é essa, a minha luta é por inclusão, é que as famílias elas sejam acolhidas, é que as mães sejam acolhidas devidamente da forma que tem que ser. A minha luta não é para me aparecer, porque se fosse para me aparecer, eu tinha aceitado diversos convites que me fizeram para me candidatar a vereadora e eu não quis. Carol, tu sabia se tu ia ganhar? Não, mas também não sabia se eu ia perder. Então, a minha luta ela não é política, porque se fosse política, eu tinha me envolvido na política da forma que era para ser. Apesar que acho que a nossa classe, né, a nossa luta, ela precisa, sim, de um representante nosso lá dentro, né? Mas até lá, tem um longo processo, Jardel, até chegar nisso tudo. Então, assim, as pessoas, elas nos veem com uns olhos horríveis. Né? Eu costumo dizer que eu sou a mãe atípica mais odiada do município. Quando eu divulguei o banner aqui do episódio, um colega disse assim: Jardel, a Carol é a barraqueira. É assim que as pessoas me veem, mas é como eu lhe digo, as pessoas, um estigma injusto. Elas não me conhecem da forma que deveriam me conhecer. É um estigma desonesto, eu também acredito. A ideia da associação. Quanto tempo de grupo, né? Por enquanto é um grupo. Não, a gente já teve a assembleia. Já teve a assembleia, né? Já teve a assembleia, já teve a votação, já fui votada como a presidente da associação APAC. Quer dizer que eu estou conversando com a presidenta e não... Estou sabendo agora, na metade do episódio. A gente já teve a assembleia, Jardel. Jardel, tu publicou, Jardel, a assembleia... Publiquei a assembleia, mas eu não imaginava que naquela... Porque tem algumas associações, eu também já fiz parte, que a assembleia, aí depois faz mais outra. Não, a gente já fez a assembleia, já fez a votação. Então agora vocês são a associação. Só tá terminando os trâmites jurídicos, né? Que é cartório, Receita Federal, tudo isso, para estabelecer CNPJ. Mas o Grupo Pais Atípicos hoje, ele já é uma associação. Que quando eu lhe digo que eu não quero que a gente envolva, que a política tome de conta do nosso grupo. Eu quero que as famílias entendam o seu real valor dentro da sociedade e construam junto comigo um lugar em que ali a gente possa colocar a inclusão, a acessibilidade e levar para outros lugares, como a gente sempre faz. Porque
o nosso propósito no nosso grupo é esse, é levar informação. Agora, eu queria saber, queria que vocês fizessem um pequeno relato da trajetória, né, foram quantos anos de grupo até chegar à associação e como foi que surgiu a ideia da associação. Eu entendo também que é um caminho natural, né? Quando a causa, ela é uma causa que é uma pauta nacional. É uma pauta nacional. Está em evidência demais. Sim, sim. Mas as pessoas querem levar o autismo pela modinha e não querem conhecer de verdade. Você viu que nessa eleição nós tivemos inúmeros candidatos que falaram sobre a inclusão e sobre o autismo. Mas não conhecem. E que não conhecem de fato o que é a causa. Não buscam conhecer. Não buscam, porque eu acho que a principal fonte de conhecimento é conhecer as famílias. As famílias são... Para você conhecer o autismo, você tem que conviver com a família. E você não encontra ninguém que falou sobre inclusão e sobre o autismo, que faça nenhum trabalho social. Eu vou te dar um grande exemplo antes de eu te falar a nossa trajetória. Agora, domingo, nós temos uma festinha das crianças, né? Que nós somos um grupo independente, as famílias são famílias carentes, que nós estamos buscando patrocínio, tivemos muitos patrocínios e nenhum dessas pessoas da política que busca a causa, que falam sobre inclusão, se juntaram a nós para fazer esse projeto social. Você tá entendendo? Não tem, só tem da boca para fora. Vontade de conhecer a causa não tem. Tem vontade de falar sobre a causa para ganhar mídia. Por isso que é tão importante esses espaços para vocês, não é? De podcast, rádio, blog, jornal, enfim. Então, deixa eu te contar. O grupo, ele já está com a gente... Nós já estamos no grupo. O grupo já existe há 3 anos. 3 anos. 3 anos. O grupo, ele foi fundado pela Jaqueline, como eu já lhe disse. Certo. Que é uma mulher autista, que descobriu o autismo na fase adulta e que tem um filho autista nível 3 de suporte, né? Nós chegamos no grupo e começamos a movimentar através de uma reunião do RIS, que é o grupo de residência. Eu acho que você já ouviu falar. Já ouvi. Né? Ele fazia um trabalho muito legal com a gente, que passavam muito conhecimento sobre direitos, sobre informação e muita coisa. Daí a gente começou. Fizemos nossa rede social, né, que foi o nosso WhatsApp, né, formamos esse grupo de WhatsApp e fizemos o nosso Instagram, que hoje a gente tem, acho que quase 1.500 seguidores, né, nesse grupozinho que nós temos. E no nosso WhatsApp a gente tem mais de 200 famílias no nosso grupo, né. E a necessidade da associação foi para a gente ficar regulamentada, né, para a gente conseguir buscar por mais direito. Quem sabe mais em breve uma sede maior, que a gente possa conseguir trazer os profissionais, conseguir incluir a mãe, consiga um curso para as mães dentro dessa associação. O nosso objetivo é esse, é conseguir trazer melhorias, tanto para as famílias quanto para as crianças atípicas aqui nessa associação. E fortalecer a causa. A causa. Fortalecer a causa. Eu não sei, e posso estar redondamente enganado. Vocês que militam na causa podem esclarecer. Hoje, esse problema ele é tratado como uma questão de saúde pública ou não? O autismo hoje ele é incluso na saúde pública, na educação, né? A gente tem inúmeras leis, né, que de cabeça eu não te digo porque não sei de cabeça, mas a gente tem inúmeras leis, que beneficiam a causa autista, né, a criança autista, a pessoa, né, mas de fato ela não saiu do papel. Ela ainda precisa de muita coisa. A inclusão, ela custa caro. E quando puxa do bolso, as pessoas não querem colocar isso à frente. Fazer com que uma escola seja acessível para todos, ela custa caro. A saúde acessível para todos, ela custa caro. E precisa muito interesse. E a gente sabe que as gestões, os governos, eles não têm essa boa vontade. Ainda não, né? Ainda não. Por isso por isso que a gente precisa... A importância da luta de vocês, do trabalho. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E a associação, ela fica onde aqui em Camusim? Endereço? Pronto. Quem é que pode se associar? É só quem é atípico? Eu posso me associar? Você pode se associar. A associação, ela pode ser formada de parentes e amigos, né?
ela vai ter sede lá na 24 de maio, ali pertinho da nossa casa, né? Ela vai ter a nossa sedezinha, vai ser lá na 24 de maio. A gente só tá esperando sair o CNPJ pra gente começar a trabalhar toda a estrutura, o ponto, tudo bem direitinho. Qualquer pessoa, ela vai poder se associar. Já tem uma agenda de trabalho pré-definida? Nós não temos a agenda de trabalho, porque no Grupo Pais Atípicos nós já temos a nossa agenda. Todo mês nós temos os nossos encontros mensais, a gente traz profissionais para fazer palestra para os pais, né? E quem se interessar, né? Porque os nossos encontros, eles são abertos, a gente sempre traz um psicólogo, a gente sempre vem com os psicopedagogos, o Rocha, né, que é formado em educação especial, que sempre está ali dando apoio em tudo que a gente precisa. É uma excelente pessoa que tem uma informação muito grande. Então, o nosso grupo ele está em total movimento sempre. A gente está em constante movimento sempre, fazendo ações, campanhas. Né? Campanhas. O que a gente pode fazer, a gente faz. Estão planejando agora uma festa para as crianças. A gente está planejando... E dando muito trabalho ver essa festa das crianças. Pois falei dessa festa, aproveito e faço comercial. Pronto, vamos lá fazer. A minha amiga Jéssica, né, que é a nossa tesoureira da associação, ela, Carol, coloca quente lá pra gente pedir patrocínio pra nossa festinha. Jardel é assim, a nossa festa, as nossas famílias, elas são famílias carentes, né? São famílias carentes do município. E nós estamos... fazendo essa festa, mais uma vez, né? Vai acontecer lá na pracinha do João Ramos. Vai ser uma festinha aberta, né? Que vai contar com pula-pula, pipoca, algodão doce. Conseguimos arrecadar patrocínio de quase 150 presentes, com mais 150 kits de guloseima para as crianças. Mas nós ainda estamos precisando de patrocínio para os lanches. Mas eu tenho certeza que vai dar certo, né? Porque a gente vai oferecer o bolo, o cachorro-quente, o refrigerante. E é isso que vai acontecer. Brincadeiras, pintura no rosto. E é isso que toda criança precisa, né? Se divertir, estar incluso no meio da sociedade. E é o que a gente sempre busca. Muito bem. Vamos falar agora de política. Eu sei que vocês... Mas eu não queria tratar dos episódios que ocorreram na campanha com Edinho, não. Não queria tratar desses episódios, não, que foi agredido por um vereador. Eu não queria tratar disso, não. Eu queria saber de vocês como foi que vocês chegaram ao coração da Tijuca. Né? Como foi que vocês chegaram à Tijuca? Como foi que se deu essa relação? E ao partido também, que vocês são filiados ao partido... Só o Edinho. Só o Edinho. Filiado à União Brasil. E eu lembro que na convenção do União Brasil, eu estava nessa convenção, participei na condição de representante da coligação maior. E eu lembro que o nome do Edinho... Se eu não me engano, eu acho que ele não foi só cogitado, chegou a ser registrado como candidato a vereador. Como foi isso? Fala aí dessa experiência. A Carol também esteve no comício da Evaldete, discursou muito bem. E vocês falaram... A Carol falou que não confunde as coisas, não mistura as coisas, né? E a Carol, enquanto pessoa, enquanto cidadã, tem um partido, né? E é interessante que vocês digam agora como foi que se deu esse envolvimento, essa aproximação da Tijuca. Se bem que eu acho vocês, assim, pessoas extremamente politizadas, né? Críticas, mas politizadas. Pronto, Jardel, E aí eu tô fazendo essa pergunta só te interrompendo. Porque o Edinho era de situação, né? A gente sabe também, que o Edinho de situação. Porque o Edinho era de situação. Mas era a família dele, né? Tem uma tradição ali de seguir o grupo Aguiar. Que são pessoas que eu tenho uma estima muito grande, né? Tanto pelo Cleilson como também pelo Toninho, que são amigos e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e pronto. E não se trata disso. Mas se trata... a pergunta... Vou tentar justificar aqui a pergunta. As pessoas têm medo de se posicionarem politicamente quando estão na frente de algum movimento de extrema relevância social, né? No caso de vocês agora. Estão aí à frente, antes de um grupo, dos pais atípicos, e agora à frente de uma associação. Mas são pessoas que têm posicionamentos políticos partidários definidos. E isso é importante. Então, a pergunta não é sobre isso, né? Sobre o posicionamento de vocês. Mas como vocês chegaram
Ah, não, agora nós vamos aqui apoiar aqui a candidatura da Evaldete Ferro, o pessoal da Tijuca. Como foi que se deu esse movimento? Você até deu uma pincelada no início, né? Que sede de mudança e tal, mas Pronto. teve acordos, conversas, Não. aproximação com a causa de vocês. Assim, Jardel, ó, como eu dei essa pincelada no início, realmente foi a mudança. Até então, eu não tinha um convívio com o seu Chico Vaulino, com a dona Evaldete, né? Eu tinha um convívio muito grande e tenho esse convívio, uma pessoa que eu amo muito de coração, que é o professor Mário Roberto. Queria mandar um abraço para ele, um beijo. Né? Eu amo muito o professor Mário Roberto, ele é uma pessoa muito especial na minha vida. E aí a gente, em uma dessas conversas, né, até então ele estava seguindo para uma terceira via, e eu disse para ele que professor, eu vou lhe acompanhar, eu vou estar com você. Na terceira via. Na terceira via. E aí reunião vai, eu me filiei, reunião vem, e aí eu já estava com essa vontade de uma terceira via, por quê? Justamente, Jardel, por conta da mudança. Eu vivi a administração do Antônio Manuel aqui, vivi a do Sérgio, a da Mônica e esse desastre, que é a atual. Disparadamente de todas que eu vi, foi a pior gestão que eu já vi aqui dentro do município. Então, assim, falando de inclusão, não teve. Então, eu estava saindo, né, vivi também a gestão do ex-prefeito Chico Vaulino. Então, eu vivi todas essas gestões, né, e cheguei a uma conclusão. Não teve inclusão. E hoje eu tenho 2 filhos que precisam dessa inclusão. Precisa de um tratamento digno, uma educação de qualidade. Se não tem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um outro lugar para mim me realocar. Foi o que eu fiz. Daí então o professor Mário Roberto me fez um convite de nessas reuniões de indas e vindas, a gente fez essa junção. O Mário Roberto acompanhava o movimento de vocês? Sim, o Mário Roberto ele sempre acompanhou, e o Mário Roberto ele sempre foi um dos nossos maiores apoiadores. Ele sempre esteve ali no momento que a gente sempre precisou, né? Com transporte, com a palavra, ajudando o grupo, né? Com tudo. O professor ele sempre esteve com a gente, né? Ele é bem qualificado, ele é advogado, assistente social, pedagogo, professor e religioso. Pois é, né? Quase teólogo. Pois é uma ajuda grande, vereador. Aí, Jardel, barba, cabelo e bigode. Jardel, aí você deu esse currículo do professor Mário Roberto, aí eu posso abrir só um parênteses nisso aí? Sim. Aí ontem eu peguei um comentário no Facebook do professor Jenks, né, que disse assim: em 2023 você foi contra a classe, e agora em 2024 nós fomos lá e tiramos você da Câmara. Que burrice, né? Isso é um idiotice muito grande, de primeiro grau. Lógico. Né? Porque tirou, né? Ele acha que tem uma força política, né? Tirou o quê? 15 votos? 15 votos, 20, 15, 30, né? sei lá. Tá bem votado, hein, Jenks? Então, assim, aí o que aconteceu? Ele se julga, tá numa classe que tirou o professor. O Mário Roberto, ele sempre lutou pelo concurso, ele quis resguardar o profissional da educação. Né? E ele falou uma frase que o professor Júnior disse que é perfeito, que é a muriçoca aplaudindo o Baigon. Aí professores como o Jenks, né, é uma muriçoca que aplaude um Baigon. E ele se inclui, né? Nós tiramos, nós. Quem é Jenks no jogo do bicho? Não era nem pra mim estar dando esse moral pra ele aqui, né? Pois é, cara. Mas enfim, voltando ao assunto. Aí, o que aconteceu? A gente decidiu, né, se unir à Tijuca, e eu fui lá na casa do seu Chico e da dona Evaldete. Eu acredito, Jardel, assim, nos princípios. Se não deu certo, se uma administração está sendo desastrosa, eu não tenho que agir por aquele amor. Ah, não, eu voto neles, se eles candidatarem um cachorro, eu vou lá votar neles. Como a minha mãe é assim. Mas eu não. Então, se eu vi que não deu certo, o que foi que eu fiz? Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu me senti... Quem tem costume de ir na casa do Chico Vaulino, da dona Evaldete, quem tem o costume de estar ali na política deles ali, sabe do que eu vou falar agora. Você e tudo.
a forma com que eles recebem a gente, que eles acolhem, é espetacular. Né? Quando eu cheguei logo lá, eu fiquei assim meio errado. Ela sente meu filho, ele foi lá dentro e pegou um bolo e café e tudo. E aí eu fiquei imaginando, rapaz, quando eu ia falar com o Sérgio, meu irmão, era 2 segurança na porta, uma fila do tamanho de um trem, e eu ainda era mal atendido. E a única coisa que ele fazia, peraí, me dê esse telefone aqui. Aí pegava o número do telefone, nunca ligava e pronto. E ficava por isso mesmo. E aí, quando eu cheguei, eu vi essa recepção. E aí eu vi um lado família. Né? Eu vi um lado família. Eu nunca fui uma pessoa que ia estar falando mal do Chico, da Dona Evaldete. Eu sempre respeitei, né, politicamente. E aí, quando eu fui, eu me apaixonei por aquilo ali. Ó. E aí, a gente vê o tanto que a gente é valorizado. Né? A gente se sente valorizado ali dentro da casa deles. A gente chegava lá, eu não tinha mesmo aquela coragem de chegar e entrar. E aí, quando eu chegava, o que tu tá fazendo aí, Edinho? Eu disse, não, eu tô aqui fora. Entre, meu filho, vá lá dentro, Chico Valente tá lá. E eu ia lá e conversava com o Chico, a gente achava graça e tudo. E até eu tô devendo uma visita pra eles lá, que eu combinei e não deu certo de ir, mas eu vou agora essa semana lá. E aí, Jardel, é aquela coisa, a mudança, né, e o acolhimento. A Dona Evaldete foi lá em casa e ela pediu, né, um projeto da gente para incluir no plano de governo dela. E aí eu vi que tem uma mudança. A gestão atual do município nunca nos procurou para ter uma conversa, para saber as necessidades, como a Carol falou. Nunca chamaram as mães, e chamaram. Mas quando eles chamam as mães, é escolhido num dedo. Quem vai? Como teve um curso que escolheram as pessoas que iam, né, que iriam para esse curso, né, para poder tirar a foto, para poder isso e aquilo. Então é assim, existe uma seletividade dentro do município, né, e nós não somos procurados de forma alguma. Né? Então a Dona Evaldete, ela acolheu, ela me chamou, pediu para botar no plano de governo. Nós fizemos 2 planos, né, nós fizemos dois... a questão das crianças, né? A gente fez tanto para a Dona Evaldete como para a Betinha, mas da Betinha nunca se prontificaram a nos receber e nem... Vocês chegaram a enviar as propostas? Eu acredito que o Rocha entrou em contato com alguém, porque ele disse que ele ficou responsável por isso. Porque eu não ia, porque a mulher me bloqueou até de passar na calçada dela. Né? Então eu não tinha como nem fazer isso. Né? Não estava na minha ossada para fazer isso. Então, assim, a Tijuca, ela me acolheu e acolheu a Carol, com carinho, com amor e tudo. E se propôs a colocar as crianças no seu plano de governo. Coisa que a gestão nunca fez. Inclusive, teve até candidato a vereador que prometeu aí ampliar salas sensoriais no município. Ele só pode ampliar a sala sensorial no município quando tem uma sala para ampliar. Não existe sala sensorial dentro do município. Então não tem como ele ampliar. Então é assim, são pessoas que são alienadas com as coisas, Jardel. E eu fico vendo, né, até que ponto a gente chegou. Então, falando do Edinho politicamente, o acolhimento que eu tive dentro da Tijuca, ela foi fantástica. A confiança que passaram para mim, a confiança que passaram para minha esposa, foi fora do comum. Então, por quê? Se essas pessoas são tão agradáveis, se foi uma pessoa que esteve na frente da prefeitura e foi uma pessoa que lutou pela educação do município, quem é professor do município sabe que na época do ex-prefeito Chico Vaulino, a educação do município era valorizada. E já que as nossas crianças estão nessa parte da educação, por que eu não vou apostar neles? Então eu fui, mas eu não coloquei a política ali dentro do grupo, nem nada, mas eu fui e eu me sinto muito bem instalado lá, confortável, né? Eu chego até o ponto de dizer que isso é um triste fim que eu tive na minha vida, foi esse passado que eu tive aí, se eu pudesse apagar, eu apagaria. Olha, eu não apagaria a minha vida das drogas, eu não apagaria, mas apagaria os meus votos passados. Isso eu te falo com toda certeza. Muito bem. Só uma pausa aqui. Ei, Juan, tem um vagabundo acompanhando a gente aqui nas redes sociais,
chamado Chico dos Patos. É um vagabundo, né? É um marginal. Tem como excluir ele, mandar ele pra casa do caralho aí? Tem. Tem não? Um vagabundo. Rapaz, você é um vagabundo, Chico dos Patos. Você deve ser um... Chamando a gente de trambiqueiro. Trambiqueiro. Você é um vagabundo velho. Deve ser algum bandido aí. Não, e o pior de tudo, Jardel, é porque a partir do momento que você se posiciona, porque aqui você só tem que falar que tá tudo maravilhoso. E não existe, né? As críticas, elas precisam existir para que sejam melhoradas as coisas, né? Como o Edinho falou, nós somos totalmente bloqueados de tudo, né? O Edinho até que fazia as polêmicas dele, as únicas coisas que eu fazia era reclamar do que estava acontecendo, porque já que a gente não estava sendo ouvida, eu colocava nas redes sociais para ver se chegava até quem realmente tinha que chegar, e aí a gente acabou sendo bloqueada. Eu fui bloqueada de muitas coisas, mas eu acho que as críticas, elas precisavam existir para melhorar, né? Elas precisam. Precisam melhorar. Como eu já falei aqui várias vezes, Jardel, dentro do meu grupo, eu não tenho um posicionamento político. Dentro do meu grupo, eu sou a Carol. E agora, dentro da associação, eu sou a Carol, presidente da associação. Né? Fora do grupo, eu tenho todo o direito de me posicionar política da maneira que eu tenho vontade de me posicionar. Né? Eu fui muito bem acolhido pelas pessoas da Tijuca, pelo Chico Vaulino, pela dona Evaldete. Fui muito acolhida mesmo, né? Quero deixar até aqui um abraço para ele, para dona Evaldete, pro Chico Vaulino e para todos eles, Jardel, até os nossos encontros do grupo, como nós não temos sede fixa, era difícil para a gente conseguir nos encontrar. Até que a gente conseguiu alguém que conseguisse doar um lugar, aceder um lugar para a gente estar se encontrando todos os meses. Mas era difícil por conta dessa politicagem. E é como eu vou te dizer aqui, eu estou aberta ao diálogo com todo mundo. Eu preciso de diálogo com a gestão. Eu preciso que elas nos escutem para que as nossas dificuldades sejam colocadas em pauta. Eu acho que ela é nossa prefeita. Ela não é só prefeita de quem votou nela, ela é minha, ela é sua, ela é prefeita do município. Então, ela precisaria nos escutar mais. Né? A inclusão, ela só vai acontecer quando a gente, de fato, trabalhar em conjunto. Embora eu não goste da sua gestão, mas você precisa me escutar. É aquele lance, Jardel, só cortando um pouquinho do profissionalismo. Né? Eu não voto no candidato fulano de tal, mas o cara é um bom profissional. Mas aquele professor, aquele educador, aquele cuidador é um bom profissional. Ele não vota no nosso lado, mas ele é o melhor no que ele faz. Por que ele não pode vir para cá para trabalhar? Por que eu só tenho que ver o lado político e o lado das crianças, das famílias? É isso que eu queria dizer. A gestão, ela precisa melhorar muito, Jardel, em acolhimento, né? Você sabe que a maioria das pessoas que trabalham no município, elas se sentem com o rei na barriga. Existem pessoas ali dentro que trabalham divinamente bem. Muitos. Eu vou te citar até uma que eu tenho um exemplo que eu queria que no município tivessem 10 pessoas, pelo menos 10, que fizessem um trabalho tão bom quanto a Marise e a Criseuda fazem dentro do município. Elas são escancaradamente situação, mas elas acolhem todos da mesma forma. E era isso que a gente precisava. A gente precisava que alguém olhasse de perto a nossa realidade e visse o que a gente passa. E não entrasse com fakes para estar desvalorizando o nosso trabalho, desmerecendo as nossas lutas, porque só quem sabe o nosso dia a dia, Jardel, somos nós. Né? Só quem calça os sapatos somos nós. Ninguém quer calçar os nossos sapatos. Ninguém quer enfrentar as nossas dores, as nossas lutas, porque não é fácil conviver com uma criança autista dia e noite. Sem suporte adequado, sem medicação, sem escola com inclusão de verdade. Não é fácil. Então, antes de se pensar na política, se precisava pensar nos benefícios para aquelas crianças, né? Trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo e ver de verdade como é que funcionam as coisas. Eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de comentário, porque são pessoas muito fúteis, né? Eu queria que esse povo que comentasse essas besteiras tivessem pelo menos lá na praça para dar uma ajuda com as crianças no domingo. E um bocado de passar fome, coitados, né?
Pois é. Estão ali vivendo das migalhas, talvez. Um bocado de gente sem futuro. Personificação do Satanás. Personificação do Satanás nas redes sociais. Covardes. Você até tá falando besteira, mas eu tenho a pena do Satanás quando eu tenho uma comparação dessa com pessoa. Pois é muito triste, Jardel, esse tipo de coisa. É muito triste quando a gente vê que a acessibilidade, a inclusão, ela é tratada dessa forma. Infelizmente. Porque é uma luta tão nobre. Quem souber de verdade o que uma mãe, porque eu estou aqui como uma mãe, né? Como uma mãe atípica, que passou muita coisa dentro desse município, né? Muita. Jardel, eu passei como mãe atípica em relação aos meus filhos, eu passei em relação a um tratamento de saúde que eu tive, que eu ainda estou em tratamento, que eu fiz 3 cirurgias, que foi muito complicado, que eu fui tratada muito mal em vários setores que eu cheguei, mas eu também fui tratada muito bem em alguns, né? E eu falo da realidade. E a partir do momento que eu me posiciono politicamente, as pessoas têm que estar aceitando a minha opinião e respeitando, como eu aceito a opinião de muitas pessoas. Porque o serviço é público. É público. É pago. Ninguém está ali nos oferecendo, ninguém está nos dando nada, Jardel. O serviço público, ele não está ali para a gente estar agradecendo. Ou muito obrigada pelo que você fez. Pelo favor, não é um favor. Não é favor. Aquilo sai do nosso dinheiro. Então a gente tem por obrigação de cobrar. É o papel da gente, o papel da gente é cobrar. Mas nem todo mundo tem a coragem de abrir a boca e falar o que realmente está sentindo, né? Gente, a gente já está quanto tempo, Juanzinho? 1h27 minutos, né? Então tá na hora da gente começar a dar tchau. Tá na hora da gente começar a se despedir. Eu queria agradecer ao casal, aos amigos, Edinho e a Carol. Eu tinha pensado, quando eu estreiei o podcast, eu vou levar pessoas da política, né? Foi até um conselho também que um colega me deu. Mas traga também, Jardel, para o seu ambiente de trabalho, pessoas da comunidade, né, que desenvolvem algum trabalho relevante, lógico. Tem muita gente aí fazendo... brincando de associação, né? Muita gente brincando de associação. Então, esse tipo de brincadeira não vem para cá. A gente vai trazer pessoas que trabalham com seriedade com as associações e com qualquer outro grupo da sociedade, da comunidade, que faça ali um trabalho relevante. Essas pessoas aqui no meu podcast vão ter espaço. Então eu tinha pensado em vocês, né? Já tinha até feito alguns convites de última hora, como fiz esse também de última hora. Jardel, e antes que você termine, né? Quando a gente chega aqui, que a gente fala sobre as deficiências do centro, em momento algum a gente fala sobre os profissionais, que as pessoas interpretam de uma maneira muito diferente. Quando eu chego aqui falando da deficiência do fonoaudiólogo, quando eu chego falando da deficiência do terapeuta ocupacional, eu não estou falando que os profissionais dos determinados centros são ruins. Eu estou falando que a carência pelos profissionais está muito grande e que precisa ser melhorado. Não estou falando que o SEAD é um centro ruim, mas precisa ser melhorado. Até porque a gente não pode viver na mesmice. Os profissionais precisam ser contratados, né? Eu tô até respondendo aqui um rapaz que colocou aqui que o nome dele aqui é Wesley Fernandes Oficial. Os profissionais do SEAD, você pode ter certeza que são bons, mas eles não podem ficar sobrecarregados porque eles vão ser ruins se não fizerem uma terapia adequada com as crianças. Nós estamos falando sobre a necessidade deles. E não estamos falando sobre eles. Isso. São duas coisas completamente diferentes. Eu, como mãe atípica, eu entendo, né, de todos os lados. Mas eu entendo que é possível, sim, fazer uma instituição de qualidade que possa atender as crianças verdadeiramente, com terapias decentes, com profissionais qualificados cada vez mais. É isso que nós estamos falando aqui. Eu vou colaborar com... Aliás, né, corroborar com a fala da Carol. Ninguém está dando um demérito aos profissionais do SEAD. A gente está falando... da deficiência, da falta de profissional, né? E da sobrecarga que os profissionais que ali estão trabalhando
estão tendo por conta de muitas crianças neurodivergentes no município. Infelizmente, existem pessoas ainda que não têm a capacidade e o desenvolvimento de ter um discernimento numa cabeça não pensante, né? Infelizmente. Pois, gente, começa a dar tchau. Muito obrigado, viu? Olhando para essa câmera ali. Jardel, antes que a gente termine, né? Se você me permitir. Não vai deixar terminar, não? Calma aí. Antes que você me permita, né, gente? Permito. Hoje eu estou aqui, né, como presidente da Associação APAC, aqui dos Pais Atípicos, né? São duas coisas completamente diferentes, a Carol e a presidente. Elas andam separadas, viu, gente? Mas eu quero convidar vocês, né, a ser um colaborador, os empresários que estão nos assistindo, a você também que critica. Eu queria convidar você a ser um colaborador da nossa festinha, que vai acontecer no domingo, às 4 horas da tarde, lá na pracinha do João Ramos, tá certo? É só me procurar no Instagram, que a gente vai estar conversando, seja um colaborador, doe guloseimas, lanche para criança, que a gente está recebendo, tá bom? E se você também quisesse fazer presente para ajudar na organização, será muito bem-vindo. Por exemplo, o empresário, o Jardel, eu quero colaborar. Qual é o Pix? É Pix? É na Seda? Como é que é? Pode ser no Pix, né? No Pix que, por enquanto, é o meu, mas a gente já está criando o da associação, por enquanto é o meu, né? Eu tenho 2, mas aí a pessoa pode me procurar pelo telefone, que é o 889-9240-8731. Repita. 889-9240-8731, que a gente dá todos os detalhes de como contribuir com a nossa festinha. Muito bem, muito bem. Edinho. Jardel, eu só tenho a agradecer esse espaço que você nos ofereceu hoje. Né? Não considero que foi assim uma chamada de última hora, né? Conhecendo o Carlos Jardel, não é uma chamada de última hora, muito pelo contrário. Eu me sinto... eu tenho um prazer enorme de ter participado hoje desse podcast, junto com você, junto com seu filho, com a minha esposa, com todo mundo que está aqui. Quero agradecer às pessoas que tiveram paciência de assistir aqui este cabo da Ventona, careca, do narizão aqui e tal. Tiveram essa paciência. E eu quero falar para vocês que brevemente eu estarei retornando com os meus vídeos, com as polêmicas, com o humor, com a política, mas também com terapia. E também falando sobre autismo, que é um tema novo que eu vou abordar também dentro das redes sociais. No mais, eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né? Segundo, a minha esposa que está aqui, os meus filhos que estão em casa, que são as pessoas que mais têm essa responsabilidade social comigo, têm essa responsabilidade de cuidado e a responsabilidade da força, né? Através dessas pessoas que eu tive essa força de hoje estar aqui e eu olhar para o meu passado, Jardel, e ver que há um tempo atrás eu não era digno de estar sentado num espaço desse. Hoje eu vejo a importância que as pessoas estão dando para o Edinho terapeuta, o acolhimento que as pessoas estão dando para mim. De vez em quando vem um jumento falar uma besteira, mas essas pessoas são os nossos maiores fãs. Incubado, não tem coragem de se assumir, mas são os nossos maiores fãs. E agora eu falo uma frase que é sua, que eu adoro quando você fala, que você diz assim: um beijo no coração dessas pessoas, né, Jardel? Muito obrigado a você, muito obrigado a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente boa. Beijo no coração. Até o próximo episódio.